Olá, olá, paz de Cristo a todos. Que bom ter você aqui comigo. É o segundo vídeo da nossa série Removedores de Montanhas. No vídeo anterior, no primeiro vídeo, nós vimos então toda a circunstância que envolveu o momento que Jesus diz a sentença: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para colar, e ele terá que ir, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Só que no versículo 19, os discípulos haviam perguntado: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o espírito maligno daquele jovem? Nós vimos então aquela frustração dos discípulos, no vídeo passado falamos sobre isso, e eles perguntam a Jesus: mestre, por que nós não conseguimos fazer isso? E aí no próprio versículo 20, quando Jesus compara a fé com um grão de mostarda, ele responde aos discípulos o porquê eles não conseguiram. Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Peraí, vamos analisar isso aqui. Os discípulos perguntam no verso 19: mestre, por que nós não conseguimos? No verso 20, Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. Mas se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês podem remover montanhas. Peraí. Jesus diz: vocês não conseguiram por causa da pequena fé, mas se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês conseguem. Então será que a fé dos discípulos era menor que um grão de mostarda? E que para Deus fazer alguma coisa, a fé tem que ser no mínimo do tamanho de um grão de mostarda? Como é que a gente consegue entender isso aqui? Se nós olharmos algumas traduções mais holísticas, mais próximas da língua original, nós vamos começar a entender o que Jesus quis dizer com pequena fé, por causa da vossa pequena fé. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, a tradução foi a seguinte: vocês não conseguiram por causa da fraqueza da vossa fé. Outras traduções, por causa da pequenez da vossa fé. Na verdade, o que Jesus está dizendo ali é o seguinte: uma fé fraca seria uma fé defeituosa. Não seria a fé que ele esperava que os discípulos tivessem. Aí, então, ele diz: mas se tiverdes fé como um grão. Algumas traduções também dizem fé do tamanho de um grão. Eu, particularmente, fico com as traduções, prefiro as traduções que dizem como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão, porque Jesus está fazendo um paralelo. Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm uma fé defeituosa. E porque a fé dos discípulos estava defeituosa, é complicado a gente querer entender. Mas ele diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, transporta-te daqui para colar, ele terá que ir. A palavra grega para mostarda aparece 5 vezes nos evangelhos. E, ao que tudo indica, aponta para a mostarda negra, cuja sua semente era muito pequena, mas depois de crescida, a hortaliça chegava a atingir 5 metros de altura. Então, o que Jesus diz para os discípulos: vocês têm uma fé defeituosa, mas se tiverem fé como um grão, ele está dando uma lição extraordinária, tanto para os discípulos quanto para nós. Por quê? Porque comparar a fé com uma semente, isso aqui aponta para 2 coisas. Toda semente precisa de cuidado e toda semente precisa crescer. Semente que não é cuidada não cresce. Semente que não cresce não gera frutos. Então, quando Jesus diz que a fé tem que ser como um grão de mostarda, o que eu aprendo aqui é que a minha fé precisa de cultivo, precisa de cuidado para que ela cresça. A minha fé tem que ser uma fé crescente. Por quê? Porque um grão, quando é plantado, uma semente, quando é plantada e cuidada, ela cresce. O que eu aprendo com Jesus aqui, a minha fé, ela não pode ser parada, inerte, uma fé que não se move. A minha fé precisa ser uma fé crescente. Guarde isso aí no seu coração. Ter fé como um grão de mostarda para ser um removedor de montanhas, Jesus está ensinando, é ter uma fé que a gente cultiva, uma fé que a gente cuida, uma fé que a gente rega. E nós vamos ter aqui um vídeo falando só sobre o crescimento de fé, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: a fé precisa ser cuidada para que ela cresça. E aí existem alguns exemplos bíblicos que a gente pode entender que quando a fé é exercida, ela cresce. Semelhante a um grão, que quando a gente planta é pequenininho, mas com o passar do tempo, a terra sendo boa e o cultivo sendo certo, ela cresce. Você quer um exemplo? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, tem um episódio da primeira tempestade que Jesus acalma. Jesus está no barco com os discípulos, e então o vento e o mar se levantam com muita força, o vento sopra com muita força, as ondas sobem e começam a encher o barco. Os discípulos então acordam Jesus, que está dormindo, e diz: mestre, não te importa que pereçamos? E Marcos capítulo 4, verso 40. Depois de repreender o vento e o mar, Jesus vira para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí no verso 41, Marcos escreve:
que os discípulos indagaram ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas repare que Jesus faz duas perguntas em Marcos 4:40. Por que vocês são tímidos? Vocês ainda não têm fé? Eles não responderam, sabe por quê? Porque ninguém tinha fé suficiente ali para repreender aquele vento e aquele mar. Na verdade, eles tinham medo. Essa foi a primeira tempestade. Jesus acalmou duas durante o seu ministério. A segunda tempestade que Jesus acalma, Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Jesus ordena que os discípulos entrem no barco, ele fica no monte orando, e então, antes do dia amanhecer, os discípulos estão no meio de uma tempestade, no meio do mar da Galileia. Jesus vai andando por sobre as águas, e Pedro, quando percebe que é o mestre, diz: mestre, permita-me ter contigo. E Pedro então começa a caminhar por sobre as águas. Repare que na primeira tempestade ficaram todos no barco. Na segunda tempestade, Pedro caminhou por sobre as águas. E quando Pedro caminha por sobre as águas, ele começa a afundar. E aí, Mateus capítulo 14, verso 31, Jesus estende a mão, levanta Pedro, que está afundando, e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? E os dois voltam para o barco. Olha que coisa extraordinária. Na primeira tempestade, ninguém tinha fé. Tiveram que acordar Jesus para repreendê-la. Na segunda tempestade, Pedro tinha uma pequena fé, mas com essa pequena fé, ele caminhou por sobre as águas. O fato de Pedro ter afundado em algum momento não anula a ousadia dele ter caminhado por sobre as águas. Então repare que Pedro, mesmo com uma pequena fé, ainda conseguiu caminhar por sobre as águas. O que eu aprendo aqui? Que de uma tempestade para outra, a fé de Pedro cresceu. Na primeira tempestade, Jesus diz: vocês ainda não têm fé? Ninguém responde nada, porque eles não tinham. Mas na segunda tempestade, Pedro, com uma pequena fé, caminhou por sobre as águas. Se Pedro, com uma pequena fé, caminhou por sobre as águas, imagine com uma fé muito maior, o que não se pode fazer. Quer ser um removedor de montanhas? Cultive a sua fé para que ela cresça. A cada tempestade, a cada embate, a cada problema, a nossa fé tem que crescer. Os problemas que eu enfrento hoje, eu preciso enfrentá-los com mais fé do que como eu enfrentei os problemas do passado. Isso é uma fé crescente. É uma fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão, quando é plantado numa terra fértil, como é o seu coração, a fé precisa crescer. Posso terminar esse vídeo declarando a palavra sobre a sua vida? Eu declaro: a sua fé será uma fé crescente. Cultive a sua fé e ela crescerá. E a cada desafio você conquistará algo maior. Fé como um grão de mostarda que remove montanhas é uma fé que precisa ser cultivada, porque é uma fé que precisa crescer. Deus abençoe sua vida. Eu te espero no próximo vídeo e vamos continuar falando sobre crescimento da fé. Deus te abençoe.